Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. E antes de começar o vídeo de hoje, se inscreva, curta e compartilhe se você já faz tudo isso. Muito obrigada por estar aqui. Vou falar também que eu vou fazer um ritual coletivo xamânico estelar na sexta-feira, dia 21 de dezembro. É um ritual coletivo, vai ser pelo Google Meets e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as informações sobre esse ritual. Então, corre lá que vai estar bem legal, então vem participar. É um ritual de harmonização de laços, para qualquer laço, pode ser um vínculo de almas, aí chama gêmea, alma gêmea, pode ser pai, mãe, tio, irmão, qualquer pessoa que você sinta no momento presente que você precisa harmonizar o laço com essa pessoa, tá bom? Então, não perca tempo e se inscreva aqui embaixo. Agora eu quero falar sobre o conteúdo de hoje. Vou puxar aqui meu papel porque eu tenho uma frase aqui que eu quero falar também sobre esse conteúdo. Eu fiquei analisando, pensando algumas coisas e refletindo algumas coisas da minha história, mas num contexto geral também linka muito com o despertar de consciência. E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão do despertar de consciência, despertar espiritual e sobre a paixão. Então eu quero casar esses assuntos, né? A paixão, o amor, o romance, né? Eu quero casar esses assuntos comparando também com o livro Comer, Rezar e Amar, né? O livro e o filme. Então, assim, vou falar um pouco a questão do filme e depois a minha visão. Lá no filme, no começo, a personagem principal, né? Acho que é Liz o nome dela. Ela começa a sentir um vazio, um tremendo vazio. Ela começa a entender que aquele casamento não faz mais sentido, que o emprego dela não faz mais sentido. E ela começa a sentir esse vazio e ela começa a tentar entender o que está acontecendo e tentar buscar respostas, né, sobre aquele vazio. E ela tenta ainda insistir naquelas situações, naquele emprego, naquele casamento. Ela percebe que ela não consegue e aí ela começa a seguir o caminho da alma dela. Nesse seguir o caminho da alma dela, né, ela se conecta também com uma outra pessoa, ela percebe que não é isso que ela precisa para aquele momento e aí ela segue de vez o caminho dela. No seguir de vez o caminho dela, né, ela vai para o primeiro país, que é a Itália, que ela vai se deliciar, ela vai usufruir das coisas, né, das pessoas, da comida, né, dos prazeres sem culpa. E aí ela começa esse processo de conexão com ela mesma, e deixando as coisas acontecerem e fluírem de forma natural. Então ela vai conhecendo pessoas e as coisas vão fluindo. Nisso, ela começa a sentir um outro chamado e aí ela se conecta de ir até a Índia, né? Então ela modifica de país e ela vai sentir o chamado da alma dela, que é esse chamado o chamado espiritual. Então assim, ela já estava se libertando, né? No primeiro país, então se libertando, entendendo quem ela era, o que ela podia se permitir viver, que ela poderia se permitir se conectar. E aí depois ela sente esse chamado da conexão espiritual. E aí na conexão espiritual ela pratica, obviamente, a conexão espiritual e o autoconhecimento. Então é quando ela se concentra nos processos e ela conhece pessoas que vão auxiliando ela nesse processo. Ela, enfim, ela também pratica meditações nos templos, né? E aí ela começa esse processo aí de conexão espiritual e ela volta mais para dentro dela. E quando ela volta para dentro dela, ela encontra a paz. E ela vai, através dessas práticas e dessas modificações internas, encontrando a paz e encontrando Deus. E ela começa a se sentir melhor com ela mesma e ela começa a entender o sentido da vida, o sentido dela estar ali. E aí depois, né, nesse meio desse caminho aí que ela estava nessa plenitude com ela mesma, ela se conectou com um moço. E aí nesse se conectar com esse moço aí, ela se conectou com o amor, né, com o romance. E assim, no final do filme, assim, ela se conectou com esse rapaz, ela ficou com ele, mas ela se assustou e ela terminou o relacionamento, porque ela achou que ele estava desequilibrando ela, né? Porque ela já tinha se encontrado, ela sabia quem ela era agora, ela estava vivendo em paz, mas ela ficou com medo porque ela achou que esse moço, né, desequilibrou ela. Então, eu quero trazer, eu contei um pouco da história, eu acho que todo mundo já escutou essa história, né? Já deve ter ouvido esse filme, se não viu o filme ou o livro, né? Vá ler ou vá assistir o filme. Mas aí eu peguei essa frase
para trazer para vocês e para refletir sobre o que eu concluí em relação a alguns processos aí espirituais e de despertar de consciência que eu venho passando, tá? Então, assim, ela fala, né, sobre essa questão do moço desequilibrar ela e o quitute, né, que é o senhorzinho que ajuda ela, né, nesse despertar espiritual, fala para ela, né, às vezes perder o equilíbrio por amor faz parte de viver a vida em equilíbrio. Então, assim, o que acontece? Nós, aqui, algumas pessoas, na consciência, já partiram por um processo bem parecido com o da Liz. Então, assim, um processo de saber que tá tudo errado e buscar o caminho da alma, independente de ser certo ou errado. Então, começou esse movimento por conta própria. Outras pessoas começou esse movimento mais arrastado pela espiritualidade. Então, começou esse movimento por perdas financeiras, por perdas emocionais. E aí começou esse processo de despertando a consciência, despertando a espiritualidade. E aí vocês entram nesse processo, assim como eu entrei nesse processo, e a gente vai usufruindo aí desse processo, entendendo, né, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa se curar, como que a gente se conecta, né, conosco, como a gente se conecta com a fonte. Só que assim, é um processo muito individual, é um processo muito intuitivo, e aí você vai seguindo o caminho do seu coração, o caminho da sua alma, né? Então não tem como falar exatamente o que fazer. A gente vem falando alguns pontos que são semelhantes, algumas coisas, né? Algumas coisas de cura que possa ajudar, e a gente vai fazendo esse processo. Só que assim, lembramos que nós estamos em eterna evolução. Nós precisamos, sim, organizar os nossos pensamentos, organizar os nossos sentimentos, fazer as limpezas necessárias do nosso campo, fazer as ressignificações emocionais, mas nós sempre vamos evoluir a cada dia. Assim, quando nós nos permitimos, né, evoluir. Então, a gente sempre vai estar nesse processo de evolução. E a gente tem que soltar um pouco desse processo de evolução, a perfeição. Porque às vezes a gente quer chegar num nível de perfeição e às vezes até aceitação de que nós estamos evoluindo tanto espiritualmente, emocionalmente, aceitação às vezes do externo, ou aceitação até do plano espiritual, de que nós estamos fazendo a coisa certa, que tá tudo certo e que tá tudo bem, que a gente fica nessa rigidez de que tudo tem que estar perfeito, que as curas têm que estar perfeitas, e aí a gente não se dá alta, digamos assim, né, dos processos, né, porque assim, tem pessoas que realmente nesse processo estão se enganando, achando que está evoluindo e às vezes está estagnado. Tem pessoas nesse processo que estão evoluindo, mas no tempo certo, assim, tá caminhando, as coisas estão fluindo. E tem pessoas que estão um pouco mais disparados e estão mais focados na cura, no autoconhecimento, na conexão com a espiritualidade, tá lá, ó, trabalhando para fazer as reformas íntimas necessárias, para desconstruir, né, grande parte das questões do ego, né, grande parte das feridas e se reconstruir, né, nessa nova essência, nesse novo eu. Mas chega um momento que a gente se cobra também demais, a gente quer chegar nesse nível de perfeição. E aí a gente vem soltando esse nível de perfeição e a gente vem na aceitação de olhar, falar primeiro para si, que tá tudo bem, que agora você entende quem você é, que você é feliz com você mesmo, que você não precisa depender do outro para ser feliz, né? Que você se completa, né? Se você já chegou nesse nível que você entende que você se completa, que você basta, que você consegue trabalhar na sua própria companhia, né? Você solta essa perfeição e vai fluindo conforme, né, o que você sente, o que você intui. E aí chega um momento que você se restaurou, né, como ser humano, você se olhou, né, você se curou, você se amou nesse processo. E aí chega no momento que você dá espaço, de fato, para o externo, porque você se interiorizou e aí o externo vem como soma. Então, assim, porque, né, nessa virada, assim, de ok, eu vou me curar eternamente,
eu me aceito, aceito meus defeitos, que são muitos, aceito as qualidades, né? Aceito essa evolução que eu passei, mas por que não me permitir amar, né? E aí o amar, a paixão, o romance, né? O relacionamento, ele vem como uma soma, né? Então, assim, aqui nos conteúdos a gente tenta passar a consciência de que primeiro é essa reforma íntima, pra gente não se ferir num relacionamento, pra gente não usufruir o relacionamento de uma forma que não vai ser benéfica, que não vai ser expansiva para os dois, né? Mas se você sozinho já está nesse nível de expansão e de alto amor, por que não se abrir para o amor, né? E se abrir para o amor é você estar leve e receptivo a qualquer coisa que o universo vai te trazer, né? A qualquer situação, né? Então você solta o controle e deixa o universo atuar aí e você vem, desculpa, você fica livre para você receber esse amor também, porque é importante. Eu quero dizer, né, nesse contexto geral, que é importante essa evolução de consciência, que é importante essa evolução espiritual, que é importante essa conexão consigo mesmo, esse amor próprio, mas também a gente tem que ter um equilíbrio. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre nós nos amarmos, né, que é o que a busca que a grande maioria não está conseguindo fazer, mas também o equilíbrio em eu quero também vivenciar algo com alguém, eu também quero experienciar aqui na matéria esse romance, porque eu mereço também. Então você desequilibra também às vezes, né? Desequilibra nessa parte de soltar a perfeição da sua cura, né? Soltar a perfeição da sua conexão espiritual para você desequilibrar e você vivenciar algo legal com alguém, um romance, um namoro, um casamento, que seja, né? E aí você também vai aprendendo com a convivência com o outro, né? Mas depois que você aprendeu com a própria convivência. Então, assim, amar faz parte do processo, se apaixonar faz parte do processo. A questão é que as pessoas, num contexto geral, elas querem atropelar, elas querem primeiro amar alguém, primeiro, né? A outra pessoa é a mais importante do que a si mesmo. Então, a gente está fazendo o caminho inverso de encontrar primeiro a si mesmo para depois se abrir e se unificar com uma outra pessoa, tá? Mas só tome cuidado nesse processo de evolução para você também não se fechar nessa caixinha da individualidade, de que só a sua evolução, só o que você constrói com você mesmo é válido, porque a gente precisa vivenciar e experienciar as coisas com as pessoas, então a gente precisa sim compartilhar, tá? A partir do momento que você sabe quem você é, sabe até que ponto você pode ou não doar para as pessoas, né? Você já sabe como agir com você mesmo, o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não te faz bem. Quando você se autoconhece de verdade, aí sim você tá pronto para expandir para mais pessoas, né? E aí ajustando esse equilíbrio. Então tem dias que você vai estar mais equilibrado com você mesmo, tem dia que você vai estar mais desequilibrado porque tá acontecendo outras questões e tá tudo bem, não tem problema, a gente vive na oscilação da matéria aqui e da oscilação da subida de sentimentos também pra gente viver uma quinta dimensão. Mas lembrando que estamos vivenciando aqui a terceira dimensão, então abra o seu coração para o romance, abra o seu coração para o amor, abra o coração para o novo, né? Para o que o universo vem disponibilizar para você. Como eu falei, obviamente, para aquelas pessoas, esse recado é para aquelas pessoas que já estão num processo de autoconhecimento e autocura, e aí vai chegar um momento que você vai se conectar e entender que o romance, ele faz parte do equilíbrio, né? Eu sei que a gente fala que o romance é a cerejinha do bolo, porque mas ele também faz parte do equilíbrio, né? Desequilibrar e fazer coisas, né, às vezes malucas e fazer coisas que não são certas, talvez, né, pelo julgamento do outro, do próximo, né, faz parte. Às vezes você precisa dessa loucura, né, dessa emoção, às vezes você precisa disso, né, para você conseguir ficar bem aí com você mesmo, tá? Mas é isso, viva a sua solitude, viva bem com você mesmo e vai chegar um momento que você vai sentir que tudo isso é necessário, né? Que essa paixão, que esse amor, que esse romance talvez seja necessário aí pro seu processo, tá bom? É isso, gente.
Fiquem bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Beijo!